Então, bom dia, né, novamente, que a gente está iniciando a gravação. Hoje vamos dar sequência ao livro Uma Nova Mulher, capítulo 5. A Mãe Boazinha é a mais difícil. Então, vamos lá. Se alguém precisar trazer alguma coisa, compartilhar alguma coisa, aí levanta a mão, abre o áudio que a gente faz essa troca. Bom dia, Jaque. Algumas mulheres compartilharam relatos com dificuldades não apenas em deixar a mãe, mas especialmente em compreender o motivo pelo qual é necessário deixar a mãe. Como resposta a várias perguntas, senti que a frase "a mãe boazinha é a mais difícil", pois além do longo processo que vivenciei para deixar a minha mãe no destino difícil dela, acompanhei várias mulheres até aqui com histórias diferentes, porém com o mesmo desafio. Então, se a gente fica vinculado por lealdade invisível, por amor cego à mãe que trouxe muitas dificuldades, muitas vezes não consegue ir para a vida, não consegue sair de perto dessa mãe, não consegue deixar ela ali. Imagina a mãe que te super protegeu, que também te deu muito, né? Ali, muito movimento, muitas vezes de afeto, carinho. Então, cada situação vai trazer um desafio, né? E isso não quer dizer que quem teve a mãe muito difícil, a mãe mais cruel, a mãe mais desafiadora, tá num lugar mais difícil de tomar, mais difícil de tomar a própria vida do que quem teve a mãe extremamente afetiva e superprotetora. Porque muitas vezes esse afeto, essa superproteção também é o outro extremo, né? Então, quando a gente sofre muito, quando a gente tem muitas dificuldades, né, que a gente fica nesse extremo aqui, ou a nossa tendência ou é repetir a mesma coisa, os mesmos movimentos, os mesmos comportamentos, né, ou é ir para o extremo oposto, né? Só que o extremo oposto também não é o meio, não é o equilíbrio. Então, a gente precisa começar a fazer uma análise verdadeira dentro de nós, sabe? Assim, aquela coisa de sermos, sermos realmente assim sinceras com a gente mesmo, sabe? Tirar as nossas camadas de proteção, de justificativa, disso, aquilo, para ver, não, eu no fundo, por medo de ser como a minha mãe, eu faço exatamente o contrário. E eu levo isso também dentro da minha relação, por exemplo, com os meus filhos, eu levo isso também para o outro extremo, entende? Então, assim, fica tudo no fundo, fica tudo no mesmo lugar. Não é simples abrir o coração para a mãe e dizer obrigada, agora eu por mim e você por você, né? Eu acho essa frase ela é muito forte. Eu por mim e você por você. Dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Onde a gente, o, a cultura, por exemplo, dos asilos, das casas de repouso, são culturas assim, a gente considera como abandonos, os filhos às vezes sentem muita culpa de precisar, muitas vezes, direcionar os pais para isso. Os próprios idosos têm muita resistência de usar esse recurso também, né? Por quê? Porque a gente vem de gerações com pais, avós que tiveram muitos filhos. Então, geralmente, um filho ali do sistema fica como cuidador desses avós, né? Desses bisavós, até desses pais. Só que a gente está entrando cada vez mais, diminuindo as famílias, né? E o quanto, muitas vezes, numa velhice, numa idade mais avançada, um filho ter que se dedicar profundamente ali ao pai, a tomar, a ser um cuidador desse pai, o quanto isso também impede com que ele continue com a vida dele. Então, como a gente navegar e fazer esses movimentos, né, sustentando a nossa culpa, mas ao mesmo tempo sem abandono, né? Porque não é porque você vai colocar um pai, às vezes uma mãe numa casa de repouso, que você está abandonando eles, né? Então, assim, é tudo uma questão da gente ir trabalhando esse lugar nosso, esse lugar de equilíbrio.
Eu estou falando isso aqui nesse começo porque que nem é o assunto que ele está trazendo aqui, mas porque é uma dificuldade cultural brasileira isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas envelhecem, elas já se direcionam, elas já escolhem a casa de repouso para onde elas vão, as comunidades de idosos para onde eles vão. É uma outra cultura. É um outro olhar, né? E aqui a gente tem muita essa dificuldade. E muitas vezes uma mãe idosa, um pai idoso nessa condição, ele faz o que? Ele deposita, né? Toda a sua, o seu, a sua velhice ali, tipo assim, para o filho poder dar conta. E em grande parte, às vezes, isso é muito pesado, faz com que o filho paralise a própria vida, o que também não é saudável para o sistema. Ah, então quer dizer que eu não tenho que cuidar? Não é isso, mas assim, como a gente, daí a gente vai ter que ir buscando alternativas, artifícios, muitas vezes dividindo entre os filhos, né? Só que às vezes a mãe tem uma sintonia melhor com o filho e ela só quer ficar com ele. E o quanto eu consigo dizer não. Então, percebam que eu estou trazendo esse caso extremo de quando os pais envelhecem e vão precisar da nossa ajuda, para a gente ir se observando o quanto a gente vai saindo do nosso lugar, entende? O quanto a gente vai nesse movimento muitas vezes de culpa mesmo, achando que a gente tem que fazer tudo. E em cada etapa da vida, eles têm a grandeza deles e eles têm também a forma como eles dão conta de lidar com isso. E a velhice também exige um lugar de grandeza dos pais também. E isso, se a gente está no nosso lugar de filho, a gente também sabe dar o limite das coisas, entende? Tipo assim, não, é até aqui. Eu tenho essa condição de fazer. Por quê? Porque na velhice a tendência é os pais virarem crianças mesmo, né? E daí o quanto a gente acaba ficando nesse movimento de querer satisfazer e abdicando da própria vida, né? Mara, eu vou convidar você depois para vir para o grupo e entrar aqui no Zoom, porque aqui a gente consegue ir trocando ideia, tá bom? Unimed, daí tem que. Deixa eu só ver aqui que tem áudio aberto, só para eu fechar aqui. Ai, ótimo. Não é simples abrir o coração para a mãe e dizer obrigada, agora eu por mim e você por você. Uma vez que essa decisão só acontece internamente, quando admitimos que tomamos a parte dela que foi possível e que todo o restante buscaremos e encontraremos em outras relações. Então a gente não vai ter tudo ali da mãe, sempre vai ter uma falta. Toda mãe, aqui a gente está falando da mãe, né? Toda mãe vai trazer consigo uma falta, ela nunca vai nos completar totalmente. Então, o nosso trabalho é tomar o que foi possível dentro do nosso destino, da nossa realidade, para quê? Para que a gente, abastecida, tenha a força para poder tomar das outras relações na vida. Porque senão, o que acontece? Se a gente fica ainda na cobrança, a gente não tem força, não se abastece, não consegue tomar do marido que está disponível, às vezes, ali para nos dar, da forma como os filhos vão também contribuir nas relações, das amizades. A gente está sempre focado no que faltou, porque a gente está sempre preso no passado, tá? Então, ao longo desse livro, tem uma palavra muito forte que a gente vai sendo convidada, e ela fala sobre essa palavra aqui: renúncia. Chega um momento, gente, da nossa vida que a gente precisa renunciar a essas demandas, renunciar ainda o que dentro da gente a gente cobra ainda. E para isso, a gente precisa estar muito atenta à nossa fala, às nossas atitudes, ao nosso movimento na vida. Por quê? Porque a gente mesmo se engana que a gente não cobra mais. A gente mesmo entra no auto-engano. Porque a gente conta é, historinhas para nós mesmos na nossa cabeça, mas na nossa atitude na vida, a gente está se movimentando de outro jeito. A gente ainda está na vítima, a gente ainda está cobrando. No final, eu quero ler um texto da vítima para vocês,
é muito interessante para cada uma refletir sobre si nesse lugar. Não se envolver na vida da mãe e não permitir que ela se envolva na nossa vida é um ato de amadurecimento, visto que a filha adulta que cuida da própria vida não precisa mais da mãe. E a mãe que cuida da própria vida se torna desnecessária para a filha adulta. Isso aqui eu gravei em letras garrafais aqui. Não depender da própria mãe, do que? Da validação dela. Então, se eu tenho necessidade de estar falando cada passo que eu dou para minha mãe, se eu tenho necessidade, que a gente está falando aqui de relações muito próximas, né? Se eu tenho necessidade de ficar contando tudo da minha vida, de pedir a opinião dela para tudo e de fazer como ela acha que eu tenho que fazer, eu não estou no adulto, eu não estou na mulher, eu estou na menina, que ainda precisa da validação dessa mãe. E nesse lugar, o que que acontece? Eu não consigo me escutar. Eu não consigo escutar quem realmente, o que realmente eu sou e realmente, o que realmente eu quero e quem realmente eu sou. Por quê? Porque eu estou conectada com os movimentos da vida a partir da visão da minha mãe, não da minha. Eu não tenho identidade formada ainda. E isso é uma das causas que nos prende muito para realizar os nossos sonhos, as nossas vontades, porque muitas vezes a gente nem sabe sonhar, a gente nem sabe o que que a gente quer. Por quê? Porque a gente está tão envolvida com essa mãe maravilhosa que a gente teve. Então, você vê, no encontro passado a gente falou da mãe difícil, da mãe que foi uma perpetradora na vida, da mãe que judiou, da mãe que não, que assim, foi muita falta. Hoje a gente está falando do oposto. E observem como o oposto também nos prende. Então, cada um precisa fazer essa pergunta verdadeira dentro de si. Eu necessito da validação da minha mãe? Por exemplo, se eu coloco uma roupa e eu chego na casa dela e ela fala da minha roupa, eu consigo sustentar o meu gosto por aquilo? Então, assim, tô dando um exemplo básico, gente. Básico. Se a minha mãe chega na minha casa, se ela palpita, nossa, isso aqui não tá bom, você devia trocar isso de lugar, você devia fazer tal coisa. Eu sigo o que ela fala ou eu sustento ele? E aqui nesse lugar é o que muitas sogras, entende? Acabam sendo marginalizadas e acabam tendo esse arquétipo da jararaca, da cobra que existe. Por quê? Porque nesse lugar, as sogras fazem o quê? Elas entram o tempo inteiro querendo fazer parte do casal. E ela não faz parte. Ela é só a mãe de um dos membros. Então, a questão da sogra, o que que é? O filho precisa dar esse limite, da onde ela entra dentro da relação, porque ela é mãe, ela não faz parte da relação. E o cônjuge também precisa colocar esse limite. Ou seja, a nora ou o genro também precisa pôr esse limite. E às vezes esse limite é doloroso de colocar, porque geralmente a mãe boazinha demais, ela é manipuladora. Ela é sutil às vezes para pegar, para chegar e dar os palpites dela e conseguir o que ela quer. Ela se vitimiza, às vezes de forma leve, de forma manipuladora. Então, vão observando aí aonde que se encaixa a sua relação com a sua mãe. Se é uma mãe que foi maravilhosa, entende? E a gente tem que cuidar muito com isso, porque essa mãe tá na idealização também, porque toda mãe é humana, ou se ela foi a do encontro passado. Veremos neste capítulo que apenas nessa dinâmica a relação mãe e filha tem força. Aonde que a relação tem força? A filha adulta cuida da própria vida e não precisa mais da mãe. Ela respeita a mãe como mãe. A mãe tem um lugar no coração dela, mas ela não precisa. Ela não precisa de mais nada, ela não precisa financeiramente, ela não depende. A mãe pode ser, sim, um auxílio, uma ajuda. Porém, se a mãe não pode, se a mãe não. Vamos supor que a mãe é avó,
ajuda a cuidar dos netos. Se um dia ela não pode porque ela tem um compromisso, os filhos são problema seu, ela não tem obrigação. Isso é uma coisa que ela faz e entrega com amor. Então, quanto daí a gente vai colocando também pesos ali nos pais, principalmente na mãe. Então, a gente precisa olhar muito para essa relação, né? Para essa relação e ver aonde eu estou aqui. Eu ainda estou precisando dela, eu ainda estou cobrando dela. É claro que muitas mães, em algum momento da vida, precisarão do apoio que naturalmente receberão na velhice ou em alguma fase vulnerável, pois nos corações gratos das filhas cabem muitas histórias de família. Nesse quadro, o apoio acontece por gratidão e não por obrigação. E quando a gente está nesse lugar, não pesa. Não pesa acolher uma mãe idosa, não pesa. Por quê? Porque a gente consegue se posicionar na vida no nosso lugar de filhos, como eu estava falando lá no começo. Para Sophie Hellinger, o amor humano e não exagerado pode continuar e a mãe fica livre das enormes expectativas da filha. Participei de uma meditação com ela que nos levou ao momento em que nascemos, e ali pudemos perceber e sentir a primeira separação que vivenciamos com a nossa mãe, e que, sem dúvida, crescer ao lado dela foi uma felicidade natural. Toda a vida, seguir adiante como mulher pressupõe uma importante despedida, e isso exige renúncia. Lembra que foi essa palavra que eu falei hoje ali no início? Renúncia. O que é renunciar? É abrir mão. Renunciar, eu vou até pegar aqui ó, o significado para que vocês tenham bem clareza disso. Renunciar. Renunciar significa desistir, abdicar ou abrir mão voluntariamente de um direito, cargo, posse, crença ou desejo. Então, independente do que quer que você ainda imagine que a sua mãe ainda precise te dar, quando você entra nesse lugar da renúncia, você está abrindo mão. Você está abrindo mão. Então, a gente precisa olhar e sentir muito essa palavra no nosso corpo e falar para mim: eu renuncio. Eu renuncio ainda a qualquer coisa que eu cobre. Eu renuncio ainda a lugares que eu gostaria que tivesse sido diferente, a uma vida que eu gostaria que tivesse sido diferente. Porque a renúncia, ela é pré-aceitação. Se eu renuncio, eu consigo concordar com o que há, com o que eu tenho, com o meu destino, com a minha vida. Por isso é tão importante a gente olhar para esse lugar. Não querer as coisas do no... Então, seguir adiante como mulher pressupõe uma importante despedida e isso exige renúncia, que é não querer as coisas do nosso jeito, entrega, concordar com o sistema familiar e permissão, apropriar-se do próprio destino e amor próprio, se alegrar com a realidade para fazer escolhas que verdadeiramente realizam. Então, não tem como eu ter amor próprio. Percebe? Se eu não fiz a primeira etapa, que é a renúncia. Então, primeiro eu renuncio. Renuncio a qualquer coisa que seja do meu jeito, do jeito que eu imaginava, que eu idealizava, que eu queria. A gente já estudou aqui a mãe real e a mãe ideal. Então, eu renuncio à minha idealização, à minha falta, tudo isso. Depois, eu entrego. Entrega é o quê? Concordo. Concordo com o que foi, com o que eu tenho, com o jeito que deu conta. Depois, eu abro permissão com isso. Ou seja, a permissão é o quê? Me apropriar do meu próprio destino, da minha própria vida, amadurecer e crescer. Se eu me dou permissão, eu posso prosperar, eu posso me relacionar, eu posso ter um casamento feliz, eu posso ganhar, fazer dinheiro. Por quê? Porque eu abri a permissão. Só que a permissão é o terceiro ponto. Não tem permissão sem renúncia e entrega, sem renúncia e aceitação.
Percebem aonde está a questão do porquê que as coisas não acontecem na vida de vocês? Por que essa permissão não vem? E por último, o amor próprio. Porque conforme eu vou tomando posse da minha própria vida, do meu próprio destino, eu vou tendo força, eu vou me abastecendo, né? E daí eu consigo me alegrar com a realidade, com a vida que eu tenho, com o que é. Eu consigo ser grata. E nesse estado grato, eu consigo olhar para minha mãe também, com amor, com compaixão, e deixar ela com a história dela. Parar de ficar carregando os pesos dela. Despedir-se da mãe é deixar que algo fique no passado em vez de carregá-lo, e levar para o futuro somente a parte boa com a qual fomos presenteadas. Por exemplo, considerar todas as nossas conquistas até aqui como homenagem às ancestrais, né? Como honra às ancestrais. Por isso, sempre digo, é mais fácil deixar a mãe difícil na vida dela, porque essa mãe, ela faz menos que o suficiente para a filha, para que ela seja completamente livre, do que uma mãe boazinha. Porque essa mãe faz mais do que o suficiente para a filha, para que ela não vá embora. Percebem aqui? A mãe muito difícil, que carrega muitas dores, e ela não consegue dar afeto, carinho, proteção para a filha, o que que acontece? Ela nem consegue ter essa relação direta, porque a filha, ela espia as dores dela, ela traz à tona as dores dela. Então, o que que acontece? O tempo inteiro ela é engatilhada pela própria filha. Essa mãe, ela faz pouco por essa filha. Então, quando essa filha olha e concorda com esse pouco, renuncia a querer mais, o que que ela faz? Ela toma, entrega isso, ela recolhe as forças dela para viver a própria vida. É mais fácil sair dessa relação. Porém, quando eu tenho uma mãe muito boa, que fez além do que era preciso, ou seja, muito superprotetora, muito amorosa, que está ali disponível para tudo, que nunca fala não para mim, o que que acontece? É muito difícil eu me despedir de alguém assim, porque a zona de conforto de ficar ali é muito grande, gente. É muito grande. Então, a gente precisa ter atenção. Falar não com uma mãe muito boa é muito mais difícil do que falar não com uma mãe, para uma mãe difícil. E aí a gente fica numa simbiose emaranhada. E em simbiose a gente não tem identidade. Conectada com a mãe, a gente não tem identidade, a gente não toma a própria vida, a gente não toma os nossos sonhos. A gente é projeção da mãe, a gente faz para agradar, a gente faz para realizar ela, a gente faz para realizar o sistema. Não tem como ter identidade, ter autonomia conectada em simbiose com a mãe. E o que que essa mãe, no fundo dela, busca? Ela quer que o filho não vá embora, porque o filho alimenta ela. Então, lembra que eu falei aqui dos dois extremos? Então, às vezes eu não tive, faltou. Então, em vez de eu reproduzir a falta, eu vou para o outro extremo. Porque no outro extremo, eu faço diferente, sim, né? Só que eu faço diferente na outra polaridade. Daí o que que acontece? Daí eu quero que o meu filho fique aqui, para eu ficar me alimentando dele a vida toda, para eu ficar me nutrindo com ele a vida toda, porque eu não sou capaz de me nutrir. Mães boas demais não são capazes de nutrir a si, estão extremamente feridas dentro de si. Porque se eu sou uma mãe no meu lugar, eu tomo a minha própria vida, eu tenho os meus sonhos. Meu sonho não é ver o meu filho me formar só. E daí, as mães que estão aqui de plantão, eu trago uma reflexão sobre isso. O quanto vocês estão depositando os sonhos da sua vida na realização dos filhos de vocês. Isso é pesado para o filho. É pesado para o filho escutar, você é tudo para mim. Não, o filho não é tudo para a mãe. A mãe é um portal para a vida do filho, que é um ser, um indivíduo à parte, que vai ter o seu destino, as suas conquistas, as suas derrotas, a sua.
a sua experiência aqui. É muito egoísta da mãe querer que ele fique ali, abastecendo ela, nutrindo ela a vida toda. Então, quando a gente vai tomando consciência, é muito importante a gente olhar para as nossas relações com os nossos filhos também. Como que a gente está trabalhando isso? A mãe que dá à filha aquilo que ela própria é. É comum observar o momento em que a filha menina começa a se tornar a filha adulta. Ela se distancia temporariamente da mãe. Esse movimento acontece para que a filha consiga resistir ao processo de reinfantilização, pois, quando muito próxima da mãe, é quase impossível adquirir confiança em sua própria individualidade. Após essa travessia desafiadora para a mãe e filha, esta última, já bem instalada em sua fase adulta, sente que pode estreitar novamente a relação com a mãe. Então, é muito comum ali na adolescência, né, quando a menina está entrando nesse estágio de querer mais autonomia, querer vida, ela ter esse distanciamento, né? Ela não querer essa ficar ali o tempo inteiro. A mãe não, ela não quer que a mãe saiba tudo da vida dela, ela não quer compartilhar tudo. E isso por quê? Porque ela também quer criar a própria individualidade. Então, ela vai ter os grupos, ela vai ter os artistas. Isso tudo ela está entrando num processo de se ir se identificando com o mundo, para o que que eu quero ser. Ainda não tem autonomia, não tem identidade. Então, como que ela vai criando isso? Nas identificações. Com a avó, com a tia, com a mãe também, com a amiga, né? Então, por isso que é um período muito desafiador para a mãe, por quê? Porque ela quer se romper, ela quer romper aquela ligação, aquele elo, porque ela quer olhar para a vida, ela quer viver a vida. E a mãe fica o tempo inteiro puxando ali para o lado. E o nosso trabalho é o quê? Orientar, porque ainda não tem maturidade psíquica, ainda não é uma adulta, ainda não está fortalecida. Então, o nosso trabalho é o quê? Orientar, mas ir soltando, deixar com que ela vá. E na maior parte das vezes a gente não sabe fazer isso, por quê? Porque a gente não teve isso também, né? Muitas de nós ou foram deixadas à deriva, ou foram sufocadas pela mãe. E daí o que que acontece na adolescência da menina? Principalmente quem tem filhas meninas. Meu, vem na jugular a nossa adolescente. Vem à tona, vem à tona, vem à tona assim as nossas questões. Isso é muito comum. Quando a menina se torna mulher, é possível que a mãe e a filha voltem a ser instrumento de amor e respeito para compensar o tempo perdido entre elas. Isso mais comum ainda quando a filha se torna mãe. Geralmente ela se aproxima mais. Essa passagem da filha menina para a filha adulta marca de fato, muito estranhamente, e na maioria das vezes, a mãe perde a importância dos seus cuidados com a filha e sofre uma impotência forçada. E daí aqui vem algo muito importante. O quanto ainda eu preciso de validação e isso é importante na vida das pessoas. Isso reflete o meu grau de maturidade. Isso reflete o quanto eu sou mulher ou ainda estou na menina. Então percebem como essa relação com a filha, né, principalmente com a filha adolescente ali, ela traz à tona. Eu não sei vocês, mas assim, quantos momentos às vezes da relação com a filha a gente percebe assim, nossa, se sente menina, às vezes discutindo, às vezes eu me percebo nisso. Então é muito importante a gente estar assim percebendo muitas nossas emoções, os nossos sentimentos, para a gente conseguir também entrar, que ela vai falar aqui sobre a mãe é mãe, mãe não é amiguinha da filha. E o quanto isso é importante para a gente ficar no nosso lugar. Então, se eu quero entrar nesse lugar de não conseguir dar um pouco esse distanciamento, o que que eu faço? Eu não estou na postura de adulta. E daí, como é que eu vou oferecer esse lugar de mãe para minha filha? E se eu não consigo oferecer esse lugar de mãe da minha filha, eu não estou na postura de adulta, é porque eu também não estou na minha postura de filha.
tudo parte, gente, da gente aprender a ser filha. Então, tem questões com os filhos, vai olhar a questão com a mãe e com o pai, principalmente com a mãe. Ali tá a chave para resolver o problema com o filho. E esse se tornar sofre com uma impotência forçada. Além disso, a mãe volta a experimentar alguns aspectos de sua própria adolescência, como eu falei, enquanto a filha vive o processo e atravessa o desafio de olhar para as dores que ainda não foram acolhidas. Então, é um momento em que isso vem muito à tona, porque a filha espelha para a gente, né? As nossas relações são espelhos. E nessa relação, a filha espelha esse lugar para a gente. E esse se tornar desnecessária começa já na infância, pois, para que a filha possa crescer e se tornar uma mulher livre e independente, a mãe falha nos cuidados maternais, já que vai deixando de fazer por ela o que ela mesma é capaz de assumir. Então, é importante a gente ir abrindo mão desse cuidado excessivo. Então, no começo, eu tenho que dar comida na boca. Quando chega 5 aninhos, 6 aninhos, a criança já tem atividade motora desenvolvida. Eu preciso deixar meu filho comer sozinho. Conforme vai crescendo, ensinar essa autonomia é importante, né? Hoje tem muitas linhas de educação que falam isso, a Montessori mesmo, ela tem uma tabela, né? Onde ela vai falando que o que é importante a gente dar de autonomia a cada idade. O que cada criança pode ir fazendo de tarefas em casa para estabelecer a sua autonomia. E o que que a gente percebe? A criança que realiza as tarefas em casa, que ela tem a obrigação dela, entre aspas, ali com a família, ela é muito mais fortalecida do que a criança que recebe tudo, que tem babá que faz tudo, que não arruma nem a própria cama. E isso é a gente se tornando desnecessária. Então, a gente precisa ir falhando nesses cuidados maternais, né? Mas saber dosar isso, né? Claro. A boa filha, então, é aquela que topa se despedir dos cuidados da mãe, reconhece os seus próprios limites, honra a sua trajetória e segue com confiança de ser ela mesma. E isso é bem desafiador de fazer, gente. Se despedir da própria mãe. Eu não sei se alguém que está aqui, né, nessa leitura, essa leitura foi muito profunda para mim. E assim, eu me questionei, será que eu me despedi 100% da minha mãe? E a resposta foi não. Mesmo hoje morando longe, mesmo hoje já num outro patamar, eu ainda me conectei com algumas coisas que eu carrego, com algumas validações que eu ainda busco. Então é muito importante a gente fazer essa varredura dentro de nós com muita verdade, entende? E depois a gente vai ter umas perguntas aqui para auxiliar nisso. Eu vou dar uma adiantadinha, senão a gente não vai conseguir ler esse capítulo todo. Imagine a seguinte situação: a filha tem 30 anos de idade e ainda conta com os cuidados básicos da mãe, como comida feita, roupa lavada e passada, casa limpa e organizada, contas pagas e recursos financeiros que a apoiem pessoalmente. Essa superproteção da mãe enfraquece o caminho da filha, que não se vê forte e segura o bastante para cuidar de si mesma, cuidar do lugar que habita e dos compromissos que faz com a própria vida. Essa é a geração que a gente vive hoje. Por quê? Os pais geralmente viveram situações difíceis, estão fazendo o quê? O extremo oposto. Sendo assim, uma das piores coisas que uma mãe pode fazer por uma filha é superprotegê-la, já que a mensagem que está por trás disso é: filha, por favor, fique. Isso a torna cada vez mais dependente da proteção da mãe e, em troca dos inúmeros cuidados e das falsas vantagens, a filha se torna voluntária de situações pouco a pouco mais perigosas, dizendo internamente: Mãe, nunca vou te deixar, mesmo que isso custe a minha vida. Isso é inconsciente, gente, por causa do laço. E daí é aquela filha que de repente assim, mora na cidade da mãe, o marido é transferido e ela não fala assim, como é que eu vou mudar daqui? Como é que eu vou morar longe dos meus pais? Ela não tem força para acompanhar, ela não tem força para lidar com as questões da vida dela. E ela abre mão de muitas oportunidades
de muitas coisas onde ela pode evoluir, onde ela pode crescer. Por quê? Porque dentro dela tá assim, mãe, nunca vou te deixar, mesmo que isso custe a minha vida. Custe a minha vida, custe os meus relacionamentos, custe as minhas finanças, custe as minhas amizades. Então, precisa retornar lá para aquele ciclo. Renunciar, entregar, a gente acabou de ver. Renunciar, entregar, permitir para chegar no amor próprio. Assim, mãe e filha vão se alimentando de um sofrimento comum. A mãe enfraquece seu fruto para não o perder, e a filha se enfraquece sendo o fruto perdido. Isso aqui, gente, é muito simbólico. É igual uma fruta que está madura no ponto para ser colhida. E daí eu olho para aquela fruta, ela tá tão bonita lá na árvore, e eu falo assim, ai, não vou colher, não. O que que acontece com essa fruta? Ela vai passar do ponto e vai murchar. Nós somos essa fruta. Se a gente não se retira do pé, entende? E de repente vai ser semente para um novo pé que vai nascer, para uma nova árvore, para criar novos frutos, a gente murcha. Mas fica ali, grudadinha na árvore, né? Então, minha pergunta para você: você é um fruto murcho ou você conseguiu se retirar da árvore? Conseguiu ser colhida? Conseguiu se coletar da árvore, né? Há também a seguinte questão: se eu for uma filha boazinha, minha mãe vai me respeitar? Por incrível que pareça, essa pergunta costuma ser recorrente nos atendimentos, pois, mesmo adulta, a mulher deseja curar sua relação difícil com a mãe e mostra-se na função filha. Então, muitas vezes, se eu tenho uma relação difícil, eu fico ali ainda buscando respeito da minha mãe. E não é isso que eu tenho que buscar mais. Eu não tenho que buscar nada, nada. Nem respeito, nem amor, nem validação. Eu tenho que renunciar. Esse é o movimento. Eu não tenho que buscar nada, eu não tenho que ensinar nada. É renúncia. Não dar importância às exigências da mãe. Fingir que não liga quando ela reclama, que são às vezes movimentos que a gente acha que a gente está renunciando, tá? Mostrar indiferença com relação às críticas e aos julgamentos, manter distância dos problemas familiares e especialmente das suas dores e dispor-se a concordar com tudo para não avolumar os conflitos, são movimentos que não garantem o respeito por parte da mãe. Então, muitas vezes eu começo a fazer esse movimento de romper essa simbiose, né? Eu me afasto, eu não entro mais nas conversas de julgamento do clã, eu me torno, busco essa indiferença frente às críticas dela, né? Porém, mesmo eu fazendo tudo isso, não é garantido que ela vai me respeitar. Eu estou fazendo isso por mim. Então, é isso que a gente tem que entender. Tudo isso que a gente está estudando aqui, que a gente está olhando, que a gente está trazendo consciência, fazendo uma varredura, buscando internamente dentro de nós, é para a gente. Pode influenciar a relação. Mas se eu tiver uma mãe narcisista, dificilmente vai influenciar. Se eu tiver uma mãe psicopata, dificilmente vai influenciar. Mas vai influenciar o quê? Vai mudar o quê? Dentro de mim. E é para isso que eu estou fazendo isso aqui. Porque se eu estiver pensando em fazer tudo isso para melhorar minha relação com a minha mãe fora, eu ainda estou na menina buscando. Então, isso, gente, tudo isso aqui é sobre nós, é sobre dentro, é sobre o interno, é sobre essa virada de chave nossa. Esse respeito da mãe vem com a profunda verdade que mora no coração da filha, e ela não precisa ser boazinha, bonitinha, nem obediente para receber. A filha precisa ter uma postura adulta para saber renunciar ao que sempre esperou e não teve da mãe. Afinal, ela deu o que podia dar. Frases que a gente está cansado de saber dentro da constelação, isso e no conhecimento. Saber reconhecer a dignidade dela nas vivências difíceis. Afinal, ela é como um para-raiz e retém cargas que os descendentes não vão conhecer. Saber ouvir o discurso conflituoso e imediatamente se calar e se posicionar na conversa ao reconhecer o estado emocional infantilizado da mãe.
Saber não se envolver com os problemas dela, exatamente por não ter o desejo de salvá-la. Ao mesmo tempo, ter o coração em paz com isso. Por exemplo, se ela vem reclamar do pai, mãe, esse problema não é meu, é de vocês. O casal é vocês. Eu sinto muito, mas eu não estou disponível aqui para escutar isso. Conversa com uma tua amiga, conversa com a tua terapeuta, porque ele é meu pai tanto quanto você é minha mãe. Isso é posicionamento. Mas, muitas vezes, mas muitas vezes o que que acontece, né, Flávia? A gente julga o nosso pai, porque acha ele grosso, acha que ele não devia tratar minha mãe assim, né? A gente olha a relação e a gente toma um lado. E daí o que que a gente faz? Inconscientemente, a gente se alia ao lado da mãe, por exemplo, ou do pai também, quando é o contrário. E daí, quando a gente faz esse movimento, a gente cortou a prosperidade na nossa vida. Por quê? Porque a gente saiu do nosso lugar. Exatamente, Jana. É para isso que a gente está aqui, percebe? Para isso que a gente deixa ela na posição de vítima infantilizada. Ó, eu vou até puxar essa fala aqui, que isso aqui é muito importante. Quando a gente começa a se posicionar, exatamente o que a Flávia está trazendo aqui. É, ela não aceita que eu digo isso, que eu me posiciono e fala que não tem meu apoio para nada. Quem que fala isso, gente? O adulto fala ou a criança que fala? Quem que é a mulher que está se manifestando para a filha? É a mãe ou é a menina? É a criança dela. Só que eu sei disso. Então, eu acolho com respeito. Eu não vou entrar em discussão. Pode falar, sinto muito, mãe, mas isso não me cabe. Muda de assunto, sustentar, deixar a mãe ficar triste, decepcionada com você. Essa é a questão. E daí vamos falar a verdade aqui. É difícil, não é? É difícil. Mas a gente só vira mulher assim. Porque no fundo a gente quer ser o quê? Aquela filhinha amada. E daí, Flávia, vai ser isso mesmo. Você vai fazer isso um dia, a criança dela vai ficar birrenta e você continua o seu posicionamento. Você vai fazer outro dia, até o dia que ela não vai mais vir. Por quê? Porque ela sabe que não adianta. Então você chama a mulher dela para ação, entende? Quando eu quero proteger minha mãe, eu não deixo que ela seja mulher. Eu fico o tempo inteiro me comunicando com a criança dela. Então, quando a gente quando a gente se torna essa mulher, né, a gente também acaba chamando a mulher da nossa mãe junto para estar aqui. Que é inevitável, não adianta ela ficar fazendo birra, porque eu não vou ceder, que eu tô bem estabelecida dentro do meu lugar. Então, por que é importante a gente ter essas reuniões, a gente fazer terapia, a gente fazer processos, porque quanto mais a gente vai fazendo isso, gente, mais isso vai entrando na nossa mente, na nossa vida. Talvez o que a gente lê, inicialmente, ele não vem com o nosso coração. Mas daí a gente estudou isso aqui. Chegou domingo, foi na casa da mãe, né? E daí, quando chegou na casa da mãe, aconteceu uma situação lá, exatamente do que a gente estava vendo. E daí a gente consegue, como uma observadora, se perceber nesse lugar. Oi, Renan, seja bem-vindo. A gente começa a se perceber nesse lugar. E daí, quando a gente começa a se perceber nesse lugar, é maravilhoso, por quê? Porque a gente já consegue sair daquela emoção da situação, sabe? E olhar. Daí, talvez nesse primeiro domingo, você não vai conseguir, você ainda vai tomar as dores. Mas daí você terminou de fazer aquilo, você observa, poxa, caí de novo. Tem problema. No próximo eu tento de novo. Então, como que a gente muda a ação, gente? Com consciência e decisão de querer mudar. A ação é o terceiro ponto. Não tem como eu mudar um comportamento, mudar uma forma de agir sem entender por que que eu preciso mudar ele. Só que só entender também não adianta. Precisa partir de uma decisão sincera do meu coração. Eu quero ser mulher, eu quero ter minha vida, eu quero sonhar com os meus próprios sonhos, eu quero ser próspera, eu quero ter um bom relacionamento.
Então não tem da onde fugir mais, eu preciso curar lá a base. Eu preciso olhar verdadeiramente para a minha relação com essa base. Porque essa base é o reflexo de todas as relações aqui fora. Então, assim, a gente precisa ser verdadeira com a gente. E esse livro, ele é um presente, ele traz todos esses insights que a gente vai tendo aqui durante a leitura, e quando a gente faz os exercícios, né? Então, vamos seguir para ver se a gente consegue dar conta de terminar esse capítulo hoje. Aqui. Ao decidir se alegrar com a relação mãe-filha que teve até aqui, né? Ou seja, renunciar e entregar, quando eu entrego, renunciar, entregar, permitir, e quando vem o amor próprio, eu consigo me alegrar. A filha que não precisa se sentir especial, olha isso. Quanta gente busca se sentir isso. A filha que não precisa se sentir especial terá tranquilidade de decepcioná-la e saberá fazer diferente dos padrões dela. E com sabedoria, responsabilidade, dignidade, honra pelo passado e amor próprio à própria vida, tomará o respeito de sua mãe e, consequentemente, respeitará a si mesma. Apenas a filha que respeita, que apenas a filha que respeita a mãe, respeita as outras mães e mulheres e recebe o respeito delas na vida. Então, querem ver um reflexo muito bom de como está a nossa relação com a nossa mãe? Como é a nossa relação com as outras mulheres na nossa vida? Primeiro, eu consigo ter amigas? Essas amigas eu consigo relações de amizade verdadeira, de impulsionamento? Ou eu ainda estou na disputa, inveja, falando mal por trás, cobrando? Vocês percebem por que que o ambiente das amizades do feminino ele é muito insalubre por causa disso? Por causa da nossa relação com a nossa própria mãe. Apenas a filha que respeita a mãe, respeita as outras mães e mulheres e recebe o respeito delas e da vida. Eu só vou receber da vida o que eu dou para ela. Então, reflitam aí dentro da relação que vocês têm com outras mulheres, com outras mães. Eu julgo o comportamento de outras mães, eu julgo a forma como outras mães criam seus filhos. Isso é tudo para a gente refletir. A sua mãe é amorosa, carinhosa, atenciosa, cuidadosa, disponível e sempre fez tudo por você? Se positivo, então você tem um desafio: aprender a deixar a mãe e seguir o seu caminho, pois ela ainda espera algo de você. A expressão deixar a mãe soa polêmica, mas tem um significado importante para o seu desenvolvimento emocional e com certeza te exigirá muito mais amor do que imagina. Agora, as perguntas. Aliás, aqui ela fala assim: o que é deixar a mãe? Deixar a mãe é deixar com ela tudo o que pertence a ela. A relação com a família de origem, os avós, pais, tios, irmãos, etc. A relação com os nossos pais e ou outros homens que ela teve, casamento difícil, separação, traição, dificuldades para manter o lar, etc. A relação como mulher, solidão, depressão, traumas, frustrações, decepções, vícios, preocupações, dependências emocionais, problemas profissionais e financeiros, doenças em geral, falta de realizações, etc. A relação como mãe, cuidados com os filhos, abortos, perdas de filhos, abusos em geral, dificuldade de deixar os filhos seguirem a própria vida, etc. Quem é filho de mães que tiveram abortos? Esse é um tema muito difícil para a mulher, que geralmente a mulher não olha o quanto isso marca a sua relação como mãe, sabe? E marca a própria vida. Um aborto para uma mulher, geralmente, ele deixa uma ferida tão profunda que uma parte da mulher, da mãe, fica presa ali junto com essa criança que foi. Então, isso, e quem teve abortos aqui e ainda não olhou para isso, é muito importante olhar para poder também se liberar.
Porque mesmo que esse aborto tenha sido espontâneo, o que que acontece? Ele prende a nossa alma. Sempre existe uma culpa ali, no fundinho da alma, de algo diferente da nossa idealização de mulher que a gente poderia ter filho para aquele ter, ter feito para aquele filho ficar. E o que eu observo muito grande é as mulheres que tiveram abortos ficam uma parte da vida presa ali, olhando para aquela morte. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar o aborto, tá? Mesmo que você ache assim, não, tá tudo bem resolvido. Por quê? Porque a nossa sociedade generaliza isso. Não, é comum uma mulher ter aborto. 25% das mulheres têm abortos, né? Então, a gente deixa algo comum que muitas vezes não faz com que a gente sinta o peso que é esse luto e esse processo. Então, a gente abre mão do sentir pelo racional. E toda vez que a mulher abre mão de sentir pela intelectualização e conta uma história na mente para ela, o que que ela faz? Ela fica presa ali na onde ela não sentiu. Ela só vai se liberar disso quando ela retornar para esse lugar e sentir essa dor e se esvaziar dela. Daí vai caber mais vida nessa mulher. Perceba que deixar a mãe é tão somente não se envolver com as coisas dela e confiar que ela está a serviço do próprio destino. Não é fácil deixar a mãe viver a dor que ela mesma atrai e não poder fazer nada com isso. A sensação é de impotência e de ingratidão, pois no coração da filha sempre cabe um sacrifício pela mãe, especialmente se ela é uma mãe muito querida, né? Confesso que no meu processo, mãe e filha, na fase final da vida da minha mãe, eu tentei de tudo, de maneira inconsciente, para que ela permanecesse viva. Me divorciei para voltar para a casa dos pais. Trabalhei numa área profissional na qual eu não desenvolveria carreira para viver a estabilidade profissional financeira e me sentia feliz ao viver mais como filha, entre aspas, menos responsabilidades, que me permitia alguma distração e me afastava do universo adulto. É preciso saber deixar a mãe para que se possa trilhar o crescimento pessoal e ser capaz de estabelecer dinâmicas saudáveis. O que é dinâmicas saudáveis? As relações que a gente tem na vida. Quando há desequilíbrio nas relações, é que vem à tona a dificuldade de abraçar o próprio amadurecimento. Assim como eu fui, muitas mulheres, existem mulheres que sentem a necessidade extrema de agradar os outros para se sentirem amadas, pois, ainda que inconscientemente se cobram pela mãe, ainda que inconscientemente se cobram pela mãe, acabando por se abrirem para diversos abusos em outros relacionamentos. Por quê? A boazinha que vai querer agradar todo mundo, como faz com a mãe ali, o que que ela vai, para receber a validação, o que que ela vai ter na dinâmica oposta dela? Abusador. Abusador sabe muito bem o lugar que ele entra. Ele não vai nunca chegar numa mulher que sabe pôr limite e falar não. Ele vai chegar na primeira. Agindo assim, essas mulheres afastam-se de si mesmas para estarem próximas de quem amam e, sem perceber a causa, sentem dores emocionais e físicas constantemente. No abandono de si, desenvolvem ilusões perigosas que levam ao sacrifício e aos caminhos das cobranças e dos conflitos, das submissões e dos abusos. É fácil perder a convivência com quem realmente se é. Desta maneira, deixo algumas perguntas para reflexão. Isso que você está falando é muito comum, né? Principalmente nessas relações hoje que a gente ouve falar mais, né? Relação com em relação com narcisista, né? Por quê? Porque eu tô nesse lugar codependente, né? Codependente da mãe, codependente de ter dessa ligação. E daí eu vou precisar arrumar uma outra pessoa que eu fique assim. Então, o outro, gente, é só espelho. Eu preciso olhar as minhas relações com verdade interna. Eu preciso olhar para as minhas relações, tipo assim, por que que isso me incomodou? Por que que eu tô paralisada? Por quê? Porque essa relação tem que trazer algo para ser curado em mim. Então, as perguntas que ela traz aqui, depois eu vou fazer eu vou deixar elas lá no grupo para que vocês olhem para isso, tá?
Então, para quem está aqui no Instagram, a gente tem o grupo onde a gente compartilha tudo sobre o livro, tá bom? Daí vocês me chamam aqui que eu mando o link para entrar lá. Então, a pergunta um: você se relaciona para ser uma mulher amada ou respeitada? A pergunta 2: quantas vezes você se perdeu de si mesma ao longo dos relacionamentos, na esperança de ter o amor do outro? A 3: você tem saudade de si mesma, pois sente que já não vive mais a própria vida? Essa pergunta, ela é muito pertinente às mulheres que estão exaustas, cansadas, fazedoras, tomam tudo para si, as heroínas da vida. A pergunta 4: você está mais próxima ou mais distante da realização dos seus sonhos? Quando somos colonizadas na relação com a mãe ou mesmo com outras pessoas, também somos responsáveis e devemos olhar para a necessidade de ter recebido mais da nossa origem, pois essa ânsia atrofia o nosso crescimento pessoal e paralisa o amor. Olha isso, gente, que interessante. A gente precisa olhar para a necessidade de ter recebido mais da nossa origem, ou seja, ainda está, quando a gente ainda está nessa cobrança do que faltou. Essa ânsia de receber mais atrofia, ou seja, tira o nosso músculo de crescimento pessoal e paralisa o amor. Ela faz com que a gente não se desenvolva. Então, consulte seu coração e veja quais são as exigências que você ainda guarda desde a infância com relação à sua mãe. Se ao menos ela fosse mais compreensiva, se ao menos ela tivesse mais disponibilidade, porque ela só trabalhava, se ao menos ela não se preocupasse tanto com a opinião dos outros, se ao menos ela cuidasse melhor dela, enfim, tudo isso que ainda a gente julga e fica olhando para nossa mãe. E perceba se dessa forma ela seria a mãe que você sempre quis ter. Esperar da mãe é viver da angústia do que poderia ter sido, se ao menos. E viver uma prisão interna ao achar que essa mãe idealizada mudaria todo o percurso da história. E daí, lembra que a gente estudou na mãe ideal da mãe real? A diferença, né? Vou até retornar aqui para sobre isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Ficou, acho que no capítulo, hoje é 5, um balzinho. Depois eu vou achar e compartilho com vocês. Mas, basicamente, o que que ela fala da diferença a mãe real é aquela que a gente tem a força, né? Quando a gente entra em contato com a força para a vida, né? Algumas filhas têm a alma esgotada pela dor da mãe. Ainda assim, com coragem e inventividade, podem buscar a cura. Nenhuma pessoa poderá preencher seu coração se antes você mesma não aprender a fazê-lo. Então, aqui, nessa etapa desse capítulo aqui, ela traz o quê? Sobre a nossa capacidade da gente cuidar da nossa menina para ser mulher, né? Da gente dar para nossa menina o que a nossa mãe não conseguiu, para que a gente não precise mais estar buscando isso externamente. A mãe não é amiga da filha, ela é a mãe. Mãe e filha podem desfrutar de um relacionamento afetuoso e próximo, mas tornarem-se melhores amigas reforça o adoecimento da mãe e deforma o crescimento da filha. Elas são de gerações diferentes e se relacionam saudavelmente com amigas que compartilham a mesma fase da vida. Por isso que quem tem filho aqui, adolescente, quem tem filhos, tem coisas que os filhos vão querer compartilhar com os amigos. E às vezes a gente se sente excluída, a gente quer saber dos.
A gente quer saber dos babadinhos, dos rolês, dos paquerinhas, de tudo, e tem coisa que não é da nossa alçada. E é difícil, gente, principalmente quando você tem filha, você ficar excluída. No fundo, a gente quer ser amiga, mas esse lugar tira a nossa autoridade e tira o que a gente pode oferecer, né? E, por exemplo, assim, às vezes a gente quer se tornar porque não teve acesso a essa mãe. É aquela polaridade, o extremo que a gente está falando, né? Daqui para cá. Em razão de seus diferentes momentos, a mãe saudável, curada, olhando para si, abre espaço para o caminho da filha que segue ou não os seus ensinamentos, né? A filha, em geral, precisa de certo distanciamento da mãe para crescer. E a mãe, quando realmente está cuidando da própria vida, acompanha esse crescimento e sente segurança na formação que deu. No entanto, a mãe que se comporta como a amiguinha desfaz os limites necessários entre ela e a filha e perde o lugar de orientador. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Se você quer ser amiguinha, dificilmente você vai ser referência. Dificilmente você vai ser a orientadora quando o BO aparecer e ela precisar de alguma coisa. Então, é uma escolha. E é uma escolha que vai exigir o quê? Posicionamento. A mãe só consegue ocupar esse lugar de orientadora como mulher, sendo mãe. Na menina dela, ela vai querer ser amiguinha da filha. E muitas vezes porque ela não foi amiguinha da mãe dela, que a mãe era muito autoritária, ou até mesmo porque viveu esse processo de simbiose com a própria mãe também, dela quer reproduzir com a filha. As duas situações. Quando a filha tem uma mãe que se comporta como ela, inconscientemente sente-se perdida e busca outra mãe em suas relações. Gente, a gente vê muito isso. E eu tive essa fase quando eu separei, assim. A sorte que a minha filha não estava adolescente. É, essa coisa assim da gente retornar, né, e querer ser assim a véia da balada, né? Às vezes vai no show com a filha, vai, sabe assim, e quer ser como ela, quer viver. Reparem nesses dias, o adolescente detesta, detesta. Eles detestam essa mãe que quer ser adolescentinha ali, sabe? Quer ficar pagando o papel deles. A maioria. Por quê? Porque a gente sai do nosso lugar. Então, assim, como a gente ter essa companhia, vai viver um processo que é ali da adolescência, mas no nosso lugar, né? Eu posso sim curtir, me divertir e tudo mais, né? Só que eu não preciso ficar bancando uma de adolescente. E daí vocês observem como tem muitas mulheres que estão nesse lugar, querendo bancar uma de adolescente. E muitas vezes entram até em disputa com as próprias filhas adolescentes, querendo, tipo assim, ser mais jovem que ela, ser mais bonita que ela. Por quê? Tá ferida na relação com a própria mãe. Não consegue nem, assim, às vezes, reconhecer em termos, assim, de beleza física mesmo. Toda a juventude, toda a vida que aquela menina tem e que você já tá mais madura, que você tem ruga, que você tem celulite, que seu corpo é diferente. Tem muita mãe que se compara e entra nesse lugar com a filha, também externo. Quando a filha tem uma mãe que se comporta como ela, inconscientemente ela sente-se perdida e busca outra mãe em suas relações. Para que a filha possa amadurecer sem carregar tantas dores, precisa de uma mãe que assuma as responsabilidades da própria idade e não projete sua vida na vida dela. O que muitas vezes a mãe tá o quê? Tá paralisada na vida, não vai realizar os próprios sonhos, não estuda, mas não aprende alguma coisa, mas era o sonho da vida dela ter feito uma faculdade e tal. Projeta e fica investindo tudo na filha para a filha fazer. Nem é o que a filha quer fazer. A gente faz muito isso, as mães fazem muito isso. E a gente foi filhas de mães também que fizeram, né? Então, como que a gente libera os nossos filhos para encontrarem a sua identidade e buscarem seus sonhos? Realizando os nossos próprios sonhos. Quem quer um diploma, quem tem vontade de se formar, sou eu. Então, eu vou fazer faculdade com 50 anos e vou cuidar do meu sonho e da minha vida. E daí a minha filha
De repente é uma outra coisa que ela quer fazer. E eu vou apoiar ela no sonho, ajudar ela a ser direcionada para as habilidades que ela tem. E isso traz força. Ajudar ela a enxergar as próprias habilidades dela. Eu, tipo assim, sou reflexo muito disso, porque é muito interessante que quando a minha filha nasceu, a gente faz aqueles diários do bebê, né? E daí no diário tem uma pergunta assim: o que a sua mãe quer que você seja quando você crescer? E eu coloquei médica, porque o meu sonho era ser médica. E eu não consegui passar na faculdade de medicina, daí eu fiz farmácia. Daí, quando a minha filha era bebê, eu me preocupava com a poupança que eu tinha que fazer para ter o dinheiro para quando ela fosse estudar, eu conseguir pagar a faculdade dela. Tamanho isso era uma dor em mim, porque o meu pai não teve a condição na época de pagar e eu não consegui pagar, passar na PUC. Daí, quando ela foi crescendo, né? E eu tinha laboratório de análises clínicas, ela não se identificava com nada da área biológica. Só que daí, quando ela tinha 5 anos, eu comecei a entrar em contato com autoconhecimento, quando eu me separei, daí com 9 anos ali entrei mais a fundo. E daí eu fui percebendo esse movimento meu, para liberar. Ela não vai fazer, hoje ela tem 15. Ela gosta de coisas completamente diferentes, nada da área biológica. Então, assim, o quanto muitos filhos, até em decisão profissional, vivem ali uma profissão para honrar, às vezes, a família, honrar o que vem de outras gerações, entende? Não tem nem poder de escolha, nem é questionado se é isso que ele quer. Isso é muito pesado, porque geralmente a profissão, algo que a gente vai trabalhar, muitas vezes a gente precisa sim, no início, trabalhar em algo para prover sustento, mas conforme a gente vai avançando, buscar algo que nos dê prazer, né? E rentabilidade também, que a gente precisa viver, né? Quando mãe e filha são capazes de vivenciar o ciclo separadamente, percebo que elas se tornam mais preparadas para se respeitar. A filha que não tem medo de deixar a mãe na própria vida tem mais facilidade para ter relações saudáveis e respeitosas com outras mulheres. Por que que eu resolvi ler esse livro aqui? Agora eu vou contar. Minha filha está indo fazer, ela tem 15 anos, está indo fazer um intercâmbio em agosto. E ela vai ficar um ano fora. E eu estou num processo dessa despedida aqui também. Porque eu achava, assim, que ela já tá, eu achava que eu já tinha liberado. E eu fui descobrindo dentro de mim o quanto ainda tenho medo, o quanto, assim, enfim, tá surgindo coisas em mim. E daí, quando eu vi esse livro, eu falei assim, nossa, vai ser maravilhoso estudar ele para eu ir também trabalhando dentro de mim esse lugar, de liberar minha filha, né? Era um sonho dela e que ela tá conseguindo realizar. Mas assim que exige muita coisa. Então a gente está bem nessa fase de orientação, de preparação, de conversa, de ajudar a fortalecer esse lugar de segurança, de saber falar não, de limite, sabe? Então, vira e mexe, a gente tem conversado muito sobre isso. E eu escolhi esse livro foi por causa até dessa questão minha, né? Para que eu pudesse tá nesse lugar para que ela também possa desfrutar da potência que esse processo na vida dela pode ter, né? Que se eu estiver ali em simbiose com ela, eu não vou conseguir deixar, né? A mãe que se alimenta da presença da filha com olhos sempre vigilantes, a superprotetora, e agora que a gente vai falar de vários tipos de mães, então vocês vão prestando atenção. Aprisiona com suas necessidades e dificulta que ela cresça como mulher. Por exemplo, a filha de uma mãe carente e deficiente de amor próprio, em grau máximo, talvez tenha dificuldade de se abrir para o autodesenvolvimento, dedicando-se a promover a vida da mãe. Ainda pequena, a filha descobre que pode acalmar o desconforto da mãe, sendo atenciosa, carinhosa e adaptável aos seus vazios, e ocupa o famoso lugar de mãe da mãe, pagando um preço alto quando compreende o que lhe custou. Agora a gente vai falar de vários lugares que as mães vão tomando conta, tá? Outro lugar perigoso de se tornar a queridinha da mamãe é quando a filha escolhe seguir a dor dela e passa a se sentir carente o suficiente para compartilhar os sentimentos da mãe.
um lugar onde mãe e filha se aquecem na mesma solidão. O outro lugar, a filha que acredita que a história difícil da mãe a impediu de potencializar suas habilidades, as habilidades dela, né? E hoje não é realizada por ser vítima desse passado. Tem uma forte tendência em sentir-se amada apenas se estiver servindo a mãe, tornando-a orgulhosa, ou seja, tem dó do destino da mãe. Quando a mãe diz para a filha, o que eu faria sem você? Né? Você é tudo para mim. Mostra a necessidade de tê-la constantemente em sua vida, proibindo-a secretamente de formar outras relações de afeto. Então, essa é uma frase, gente, muito forte, para a gente nunca falar para os filhos. O que eu faria sem você? Porque existe um lugar secreto onde a gente está impedindo os nossos filhos de ter outras relações de afeto. E isso é muito pesado. É muito pesado. Daí se explica o motivo pelo qual algumas filhas ligadas à dor da mãe encontram-se afetivamente solitárias e não conseguem se realizar na vida a dois. Elas se ferem gritando seus vazios nas relações abusivas e ou mendigando por uma libertação, pelo simples fato de carregarem muita raiva de si mesmas ao ocuparem o posto das queridinhas da mamãe que se autoaprisionam por tanto tempo. Em alguns relatos, ouço que se sentem ilegais por viverem a própria vida, além de estarem exaustas de agradar a todos para não perderem suas relações e afundarem ainda mais em seus isolamentos. Estamos aprendendo que a mais favorecedora das mães não é aquela que deixa de lado a própria vida para dedicar-se exclusivamente à formação da filha. Bert Hellinger falava: pais felizes, filhos felizes. Ao contrário, é aquela que vive em plenitude e que, em virtude desse fato, incentiva sua filha a fazer o mesmo. Ou seja, faça o que eu faço, né? Não é eu falo para você fazer tal coisa e eu não dou conta de fazer. Como é que eu vou dar o exemplo? Daí aqui tem um relato pessoal que eu vou pular, tá? Depois que é da Danielle Flieger para a filha dela que faz 15 anos. E daí depois eu, de repente, coloco lá no grupo para vocês lerem, porque senão a gente não vai conseguir terminar de ler esse capítulo hoje. Eu quero deixar cada encontro por um capítulo. Em relação à relação da intimidade entre mãe e filha, dá beleza e sentido à vida, mas também provoca confusão. Então, ela traz esse relato. Primeiro, ela traz um relato pessoal da doutora Evelyn Bassoff no livro Mães e Filhas, A Arte de Crescer e Aprender a Ser Mulher. Eu vou ler esse porque esse aqui é bem interessante. Indisposta por causa de uma gripe, minha filha de 15 anos, independente e refinada, uma bela noite me procurou toda tímida. Mamãe, você talvez ache estranho, mas gostaria tanto que viesse ao meu quarto e me aconchegasse, como você costumava fazer. A filha estava com gripe, vulnerável, que é geralmente quando eles buscam a gente, né? Quando começa nessa fase de desidentificação. Comovida e surpresa, fui com ela e durante alguns momentos de inquietação, deixei-me ficar sentada na beirada da cama, acariciando-lhe a testa ardente de febre, enquanto relembrava quanto tempo já se passara desde o dia em que me tinha permitido acarinhá-la. Súbita e imperceptivelmente, nosso relacionamento havia mudado. Procurei lembrar quando foi a primeira vez que se enrijeceu toda ao meu abraço. Ou revirou os olhos para mim com ar de desaprovação. Qual foi a primeira ocasião em que ela me pediu que saísse do provador da loja para experimentar na intimidade as peças de sua escolha? Quando é que tudo, ou quase tudo que eu fazia, começou a incomodá-la? Gostaria de ficar ao pé da sua cama por horas a fio, mas sabendo que estava na hora de me retirar, inclinei a cabeça para beijar aquela filha quase adulta e desejar-lhe boa noite. Isso assim, é um processo que todas nós que temos filhos, né, adolescentes, vamos vivendo. O começo nasce nos corações que se abrem para o futuro. A infância aguarda um tempo, não tão distante para a filha adulta, em que a mãe tinha poder de acompanhá-la em todos os seus passos
desde as refeições até o momento da higiene, do sono e da brincadeira. A filha bebê não sobreviveria sem os cuidados da mãe, e por isso o comportamento infantil serve para garantir a proximidade materna. No início da vida, a filha não imagina que, anos depois, ela mesma terá o poder de cuidar de si no lugar da mãe. Tal relação adoecida pode vir de um lugar distante em que os ciclos não foram devidamente construídos ou encerrados na linha das mulheres da família. Aqui a gente fala dos traumas transgeracionais que a gente herda, né? Das relações das nossas antepassadas com as mães dela. Eis então o desafio mãe e filha que novamente se separam na vida. A mãe vai se tornando desnecessária para a filha e a filha vai deixando a proteção da mãe para garantir a sua independência. Sem essa dança, as duas não encerram a vida compartilhada e a função mãe não evolui em seus ciclos e a função filha também não, pois pois esta permanece estacionada na infância. Então, assim, nessa simbiose, eu não evoluo o meu ciclo materno e a filha não evolui para o ciclo de filha. E o que que vai acontecer com essa filha? Ela vai ter problemas, porque ela não consegue tomar o seu lugar de filha. Ela fica em todas aquelas dinâmicas que a gente citou lá atrás quando a gente foi lendo, tá? Esse cuidar está relacionado a muitos outros movimentos e nem sempre se refere aos cuidados de sobrevivência. A filha que se preocupa com o comportamento da mãe e sente necessidade de cuidar das coisas dela, interfere em suas decisões e repete os ciclos que não consegue encerrar. Sem perceber, se coloca a serviço de organizar suas bagunças e adota um comportamento perigoso de codependência. Organizar suas bagunças internas e emocionais mesmo, né, gente? Que a filha fica ali o tempo inteiro, tomando conta de tudo que a mãe vive, sabe? Assim, a filha fica sujeita a vivenciar os distúrbios emocionais da mãe e, numa postura muito mais de filha submissa do que de filha ajudante, recebe manipulações que deixam sequelas em sua própria vida. Basta observar o seu amor próprio, pois geralmente a filha codependente acredita que é responsável pela felicidade da mãe, escolhe salvá-la em suas dificuldades, mas sente constante medo da rejeição. Essa filha invade o espaço da mãe com orientações que são imposições e não reconhece o desequilíbrio de estar fora do seu lugar de filha. Nessa posição, a filha encontra o reforço do abandono por naturalmente atrair pessoas que não a reconhecem e também exigem provas do seu amor. É uma repetição de dores, mas ao mesmo tempo é também uma grande oportunidade para encontrar a própria raiz. Nem sempre a mãe vai se curar de suas dores, mas é essencial que você, a filha, se libere delas e encontre a própria cura. Então, às vezes, o que é muito difícil é isso, nesse processo que a gente empaca quando a gente vai vivendo esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento. A gente vai percebendo um caminho, porém, é muito desafiador seguir por ele e abandonar a mãe para seguir o dela. Porque essa mãe não vai seguir por esse caminho. Essa escolha eu tenho que sustentar para mim, sozinha. É minha escolha, eu que quero. E a gente fica querendo levar todo mundo, todo mundo. Quando criança, eu tinha uma fantasia constante, tão forte e insistente que era quase uma alucinação. Eu imaginava ouvir alguém chorando. Esse choro era tão penetrante, tão comovente, que eu chegava a levantar-me da minha cama para tentar encontrar a pessoa e cuidar dela. Só muito mais tarde na vida foi que percebi que aquele choro vinha de uma parte de mim, relatou Kate Carson. A mulher que não olha com atenção para o lugar de filha ferida dentro dela, na maioria das vezes, não percebe que ela continua presente em sua vida adulta. Quando não é vista e acolhida por ela mesma, acaba sendo negada e rejeitada, e perde um pedaço essencial de si, tendo dificuldade de abrir o coração para se tratar bem como mulher e receber cuidados de outras pessoas e situações que a engrandeceriam. Eu quero fazer um adendo o mais rápido possível aqui nesse parágrafo, porque a gente precisa aprender a desenvolver autonomia de autocuidado. A gente precisa aprender a perceber
Quando a gente não tá bem, quando a gente precisa de um colo, quando a gente precisa de cuidado, se retirar e se acolher. Como que a gente se acolhe? A gente se acolhe chorando aquela situação, daí a gente se acolhe se abraçando, dando tato, afeto, em forma física mesmo, pra gente mesmo. Isso parece besta, gente, mas é muito potente. Por quê? Muitas vezes você não teve isso, né? E daí, esse lugar do tato, esse lugar de fazer um carinho no rosto, esse lugar de fazer um carinho no corpo, entendeu? Quando tá ali naquele momento vulnerável. Trabalha em você primeiro, porque depois o que que acontece? Você vai poder receber do outro, você vai poder receber do seu marido, você vai poder receber de outras pessoas que estão ao seu redor. Agora, se você chega nessa ânsia carente, querendo tomar dos outros, os outros não dão conta. Não dão conta de suprir tudo que está dentro de você. Então, eu tenho uma playlist, assim, que eu chamo playlist de alto amor. Às vezes, quando eu não tô bem, quando eu não tô alguma coisa, eu coloco aquela playlist para escutar, às vezes para me ajudar a chorar, para me ajudar. Então, assim, vão descobrindo em vocês músicas que tocam o coração de vocês, que tocam a alma de vocês, para que vocês usem, porque o som ajuda muito nesse processo também. Os cinco sentidos, né? Por que que a gente come muito quando a gente fica mal? Tem algumas pessoas que comem muito, por quê? É o sentido do paladar. Então, para que a gente não precise entrar nessa compulsão também, né? A gente dá o quê? O sentido do toque, o sentido da audição, né? E vai aprendendo a trabalhar isso no nosso corpo, para o nosso corpo entender. Estou em segurança, estou em acolhimento aqui. A filha ferida guarda sentimentos legítimos que não foram atendidos em suas vivências com a mãe na infância e pode atravessar uma vida inteira esperando por isso. Nessa longa espera, torna-se uma espécie de mendiga em suas relações de afeto, por desejar receber do outro o que não chegou da mãe. Eis que ser especial para alguém passa a ser a meta de vida e, na tentativa de ser atendida, pelo menos uma vez na vida, acredita que vai sair do sono profundo da solidão. Por isso, a cura não vem do esquecer, muito menos o deixar para lá e fingir que o passado não é importante. Lembrar do passado sem sentir dor é um processo e somente a filha que abre mão, renúncia das exigências que sempre teve com a mãe, poderá se libertar da necessidade de receber a aprovação materna e sem apego e críticas com relação aos seus limites, sentirá paz e gratidão por sua origem. Então, é um processo, gente, até chegar lá, tá? Que precisa ir executando, precisa ir fazendo. Mãe, amo você dentro de mim na segurança de ser eu mesma. Então, essa frase que ela traz muito potente aqui. Há pouco tempo eu era a menina da minha mãe e hoje eu sou a mãe das minhas meninas. Sou também a mãe da minha própria menina. Ao longo da vida, ela tem me mostrado os medos de uma infância ainda sem compreensão, em que sente frio nos momentos de tensão, solidão em seus vazios e confusão nos conflitos que vieram antes dela. Mostro para ela que olhar para as dores com ampliação e sem julgamento é cura. E ela me mostra que é possível abrir a alma para sorrir novamente. Ela está conversando com a própria menina dela, viu, gente? Mostra a ela que certo e errado são polaridades que se complementam no caminho da aprendizagem da vida. E ela me mostra que é possível continuar sonhando. Então, juntas, vamos encontrando o riso leve e prazeroso da menina e a coragem e a força da mulher. Vamos construindo a beleza desse momento de ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Aprendi que, quando a relação menina e mulher está com a realidade em ordem, ambas se conectam com a verdadeira essência. Hoje sou todas elas, assim posso dizer. Mãe, amo você dentro de mim, na segurança do meu ser, na segurança de ser eu mesma. Filhas, amo vocês dentro de mim, na segurança de que sejam vocês mesmos. Um bonito encontro de si mesma na relação mãe e filha. A potência que a gente pode encontrar nesse encontro. Esse texto, ele foi escrito pela Sirlene Bercana. Eu conheço ela, é maravilhosa. E eu vou, inclusive, ver se eu convido ela. Ela faz um trabalho muito lindo
com meninas na Menarca, nesse lugar de aprender a ser mulher. E eu vou ver se eu consigo convidar ela para vir fazer um encontro aqui com a gente, porque ela é muito maravilhosa. Acho que ia ser muito legal, até para vocês conhecerem o trabalho dela também. Conhecer, contrariar, estamos no finalzinho, gente. Contrariar a vontade da mãe, criticá-la ou exigir uma mudança em geral, é um ato que causa mais dor e peso na filha do que obedecer às suas ânsias e necessidades, especialmente para a filha que se sente responsável pelo bem-estar da mãe. Dizer não a ela é uma terrível desobediência que merece uma espécie de penitência pessoal. Por exemplo, em busca de cuidar da própria vida com mais confiança e liberdade. Depois que uma cliente comunicou para a mãe que não falaria diariamente com ela por não precisar dar satisfação da sua rotina numa cidade grande e distante, mesmo já sendo casada e mãe, ficou, olha para você ver, olha a situação do nosso emaranhamento. Ficou debilitada em função do joelho esquerdo, com indicação médica para uma nova cirurgia. O joelho é o quê? É o movimento para a vida. O lado esquerdo é o lado que representa a mãe na constelação. Tá? Para vocês perceberem que às vezes a recusa não é da nossa mãe. A infantilização não é da nossa mãe, mas a gente mesmo se autopune por resolver tomar um lugar na nossa vida. Como que a gente pode fazer isso? Através de somatizar isso no corpo por meio de doenças. Aparentemente, essa filha adulta passou a se punir por se opor aos cuidados excessivos da mãe e por deixar de se envolver com as coisas dela. Tendo consciência do desgaste emocional provocado por essa decisão, apesar de se dispor a ser uma nova mulher, o corpo sentiu o peso das consequências desse crescimento em função do medo, que é perder para sempre o amor materno. Se a filha vê a mãe como frágil, o receio de criar um conflito a impede de assumir uma posição de prioridade com a própria vida. Isso significa que, depois de contrariar a mãe, ao vê-la recuar com sua impotência, em várias situações, se sente uma filha ingrata e cruel. Eis que começa a desordem novamente. Porém, fazer pela mãe com gratidão, sem ter pena dela, é o mesmo que ser cuidada pela vida no próprio caminho. Muitos conflitos entre mãe e filha são convites para mudanças. Vamos começar? E daí a gente finaliza esse capítulo, né? Que hoje foi meio longo. E vamos dar entrada daqui 15 dias no Mães Difíceis Criam Filhas Fortes. Eu venho falando muito isso para algumas clientes minhas. E a gente vai estudar exatamente esse tema. Então, eu vou encerrar aqui no Instagram. Obrigada para quem fez aqui. E aqui eu vou também encerrar a nossa gravação de hoje, né? Para a gente abrir aqui agora para quem ficou, quiser compartilhar, trazer algum insight, alguma coisa. A gente abre um espaço para escuta aqui. Hoje, como a gente estendeu muito, não deu para fazer exercícios. Então, a gente vai ser um espaço um pouquinho mais curtinho, mas é sempre válido. Obrigada a todos aqui que chegaram até aqui também.